Que a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com a igreja, amém? Amém. Excelente dia para todos. Agradeço muitíssimo o convite do pastor Maurício. Já estive aqui em outras oportunidades, me sinto muito honrado e agradeço à igreja o carinho, a gentileza com que nos trataram desde a chegada. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço os irmãos que vieram comigo da igreja. Se puder, ficarem de pé para que a igreja possa os conhecer. Salvo a mãe, se ela puder também. Tem uma mãe com filho. Esses irmãos gentilmente estão me acompanhando e eu agradeço pessoalmente a cada um deles também. Muito obrigado. Eles fazem parte de um curso que estamos fazendo para a formação de líderes em todas as áreas da igreja e eles estão aqui também aprendendo com vocês a ser igreja. Então, muito obrigado. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós estaremos lendo, do verso 42 ao 47, nós estaremos hoje sob o tema da vida em comunhão. Estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada, não sei se é a versão que a igreja usa, mas é próximas versões comuns já conhecidas pelos cristãos, né? Então, Atos 2, 42 ao 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra de Deus para as nossas vidas. Gostaria que orássemos mais uma vez, pedindo que o Senhor a aplique em nossos corações. Amém? Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor já está falando desde o começo, desde cedo conosco. O Senhor está nos abençoando ricamente com sua palavra, por meio dos cânticos também, Senhor, das orações e tudo mais que foi feito para a tua glória, nos edificou muito. E agora, Pai, diante das Escrituras, nós te pedimos que o Senhor aplique-as nos nossos corações, de tal maneira que saiamos renovados e transformados, Senhor. Pedimos que a palavra de Deus venha encher os nossos corações, que não criemos obstáculos e reservas a te ouvir, que nos entreguemos totalmente ao Senhor. Assim oramos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que acabamos de ler no começo do livro de Atos dos Apóstolos, estamos bem no comecinho do livro, é algo que, para aqueles que já puderam parar e contemplar esse trecho em específico das Escrituras, é uma cena vislumbrante, rica, viva e intensa que Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, nos traz sobre os primeiros anos da igreja. A gente chama de igreja primitiva, e às vezes isso soa meio estranho, né? Parece algo meio arcaico, quando, na verdade, aquela igreja inaugurada ali, naqueles primeiros anos após a morte e ressurreição, e, enfim, o Pentecostes, é uma igreja que, olha, se você olhar bem, ela é bela, você olha para ela com um vigor, com uma intensidade, ela é belíssima. De fato, o próprio texto já nos traz aquela inspiração assim de uau, que bela essa igreja que o Senhor plantou naquele tempo. Mas, às vezes, conversando com irmãos e irmãs queridas, às vezes para uma dúvida, ou mesmo surge uma reflexão, se seria esta igreja
tão somente um desdobramento do Pentecostes, que, afinal de contas, o contexto do texto é esse, o Pentecostes acontece ali, o Espírito Santo é derramado de maneira inaugural, ímpar, única. Então, Pedro prega um sermão maravilhoso, um sermão cheio de morte e ressurreição, traz todas as implicações das rejeições deles. 3.000 pessoas vêm a Cristo. Então, talvez você possa também ser alguém que fica aqui pensando, será que esta bela visão da igreja também não decorre de um impacto inicial? Bom, eu gostaria de lembrar que a Escola Bíblica Dominical falou sobre a suficiência, a infalibilidade, outras coisas das Escrituras. Então, eu creio que esta visão não é utópica das Escrituras, mas tão somente uma visão que o Senhor nos traz sobre, de fato, quem é a sua igreja. Mas, sem querer adiantar algumas coisas que podemos ainda aprender com o texto, quando olhamos para o modo como essa igreja é descrita, e aí eu, mais uma vez, te peço para olhar o texto junto comigo das Escrituras, você e eu encontramos, por exemplo, frases como a do verso 43, onde diz: em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos no meio dos apóstolos. Verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Sabe, meus irmãos, ao olhar para esta cena maravilhosa, é claro que o nosso coração se enche de alegria e as imaginações vêm de como era viver essa realidade, e eu espero que muitos de nós tenham ou estejam a contemplando de alguma maneira. Mas quando eu converso com irmãos queridos de várias denominações, de vários grupos cristãos, que são, muitos deles, realmente verdadeiramente cristãos, irmãos assembleanos, irmãos presbiterianos, irmãos congregacionais, a gente conversa às vezes e às vezes a conversa parece ir para um caminho tão diferente dessa comunidade aqui, né? Eu poderia até, pelo menos, começar fazendo um teste de memória com você. Você faz assim com a sua mão de fininho, assim embaixo, contando quantas igrejas você conhece. E, obviamente, você pode excluir a sua, porque ela não precisa entrar na nossa conta, mas quantas igrejas você conhece de relatos pessoais de irmãos que são parecidas com essa igreja aqui que você encontrou. Eu fazendo minhas contas assim, com todo respeito, eu não sei se eu fecho a mão com rapidez. Pois é, um teste rápido de memória faz com que a gente pareça ter já um primeiro obstáculo de pensar se, de fato, o texto de Atos expressa as condições que nós encontramos ao redor de nós. Claro, a gente pode usar um dado ou outro que sempre nos ajuda a perceber além dos nossos arraiais. Por exemplo, o IBGE ele fez o último censo e algumas das suas perguntas interessantes foram sobre religião. E esses dados estão disponíveis nos sites oficiais do governo. O IBGE, por exemplo, fez uma pergunta para as pessoas se elas eram católicas romanas, espíritas ou evangélicas, e muitas delas, né, o país tem crescido, a religião evangélica, muitas delas disseram que eram evangélicas. E um número surpreendente, mais de 9 milhões de pessoas, que em comparativo geral é bastante gente, disseram que são evangélicas, mas que não vão à igreja. Na verdade, elas não têm nenhuma igreja, mas são evangélicas, cristãs, protestantes ou evangélicos, mas elas não vão à igreja, elas têm nenhuma relação contínua ou mesmo estão conectadas a nenhuma comunidade de fé. E aí, é claro, você acaba lembrando também de algumas afirmações de pessoas que você conhece assim, né? Pessoas que dizem coisas como: eu não acredito que a Bíblia me obrigue a ser membro de uma igreja, a estar assim, então, todo dia ou por perto de uma igreja como membro. Outras pessoas vão dizer assim: olha, você leu muito, muito bonito o seu texto, hein? Gostei da Bíblia, mas me parece que eu não conheço uma igreja assim. Eu realmente nunca vi uma igreja dessa. Ou tem outras pessoas que vão fazer uma proposta mais cética de diálogo com isso, dizer assim: eu não acredito na proposta da igreja em geral. Você conhece gente assim? Eu conheço bastante. E não é gente mais inteligente ou menos inteligente do que qualquer um de nós, não. A verdade é que a gente nem vai tentar contabilizar aqui o número de pessoas que, por mais que digam que pertencem a uma igreja, talvez venham em dia de ceia, ou mesmo de vez em quando. Mas elas estão lá. Não cortaram ela do hall de membros, né? Ainda estão na Assembleia contadas como existentes. Mas a verdade é que esse número aumentaria muito. E nós teríamos aí, talvez, desafios maiores ainda em lidar
com um tema que, por exemplo, o pastor Judiclei Santos, que talvez vocês conheçam, da Igreja Jardim Botânico, né, um homem de Deus, postou esses dias sobre membros que faltam à igreja. Não sei se você viu essa postagem no Instagram, você viu, né? Alguns estão acenando que viram, falando sobre a realidade que isso de fato é e as implicações que isso tem para uma comunidade. Mas eis a questão, ou a tensão que nos encontramos. De um lado, uma descrição de igreja que olha, enche os olhos e a gente vibra, que é a igreja de Atos 2, 42 a 47. E de um outro, um cenário que às vezes é tão difícil de ser relacionado ao texto bíblico. E é claro, aqui nós, quando observamos essas realidades, nós não estamos tentando fazer julgamentos laterais, mas uma reflexão. Será o texto bíblico algo maximizado no olhar lucano, né? Lucas está olhando para as coisas de uma maneira extremamente agradável? Bom, se a Bíblia é, e de fato é a palavra de Deus, não. Lucas está nos descrevendo uma igreja verdadeira, viva e intensa. Ainda dentro de, pelo menos, uma breve introdução, antes de entrarmos no texto para abordá-lo, eu gostaria de, talvez, refletir junto com você de que homens estão tentando responder esta pergunta que nós estamos fazendo. Por exemplo, Mark Dever, pastor batista, eclesiólogo, um homem conhecido, né? Pastor Maurício, inclusive, visitou lá, não acho que foi lá nos Estados Unidos fazer uma visita, aprender coisas importantes com o pastor Mark Dever. Ele escreveu um livro chamado Igreja, o Evangelho Visível. E o pastor Mark Dever levanta questões importantes que podem talvez ser as nossas ou as deles. O pastor Mark Dever fala, por exemplo, de que existe uma falta de interesse generalizado, ele já aborda o livro com isso, de interesse por doutrina da igreja, a gente chama de eclesiologia, um desinteresse. Ela parece ser algo de perspectiva secundária. A gente trabalha com as questões primárias da fé, se somos calvinistas, então os 5 pontos, e essas coisas. Mas, sabe, tem a eclesiologia, a gente chega lá e talvez chegue mais tarde nela. Também o pastor Mark Dever levanta que é possível que esse desinteresse tenha a ver com o fato de que na mente do cristão, e de fato existe certeza sobre isso, mas na mente do cristão, a igreja ela não é em si mesma necessária para a salvação. Então, não é a igreja que salva, ser membro não salva, sabe como é que é? Você entendeu para onde a conta vai, né? Então, no fim das contas, a gente pode pensar nisso de uma maneira mais branda. Talvez protestantes como nós podemos dar tanta ênfase à salvação somente pela fé, que esse ato se torna tão individualizado que parece não haver tanto espaço assim para pensar em igreja. Pois é, a gente tem os problemas apresentados, a gente tem o texto e a tensão continua, mas aí é que está o problema. O problema é que Jesus, o seu povo e todas as realidades bíblicas descritas sobre isso não deixam a igreja em uma posição secundária. Alguns textos aqui, apenas para que você se lembre, por exemplo, em Mateus 16, 18, Jesus funda a igreja, fala sobre a igreja, ele repete depois em Mateus 18. Em Atos 20, 28, é dito de que ela foi comprada pelo próprio Deus com o sangue de seu Filho. Atos 20, 28. Em Atos 9, 4, quando Jesus encontra com Paulo, ele se identifica com a igreja, você se lembra? Por que me persegues? Então, se observarmos os relatos bíblicos, as narrativas, as instruções, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios 1, 22, a igreja é o corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ela, em 1 Coríntios 3,16, ela é a habitação do Espírito Santo, ela é o principal instrumento, você não esquece disso, para Deus ser glorificado no mundo, Efésios 3:10. E se formos a Efésios capítulo 1, os versos finais vai dizer que nela Deus escolheu que Cristo estivesse com ela de tal forma conectado e nele depositada a plenitude de todas as coisas, e ele o deu à igreja. Portanto, quando nós estamos falando sobre a igreja, nós estamos falando sobre o principal instrumento de Deus para ser glorificado no mundo. Pois é. O pastor anglicano John Stott disse certa vez: a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior. É claro
que quando a gente fala sobre conhecer doutrinas da igreja, a gente pode acabar esbarrando numa ausência do conhecimento pessoal nosso, de muitos cristãos, sobre doutrina de igreja. Agora, você imagina o quanto a igreja está pactuada, eu poderia usar o termo aliança sem nenhum problema, está pactuada com Cristo. E os membros, por causa de Cristo, estão pactuados uns com os outros. Muitas igrejas, inclusive, como a minha, por exemplo, e muitas igrejas usam pacto de membresia, porque isso expressa essa pactualidade. Então, você imagine se você fizer uma simples analogia com um casamento, por exemplo. Como seria um marido e uma esposa sinceros entrarem num casamento e logo serem questionados, sabem o que é um casamento? E disserem, não sabemos. Olha, toda a sinceridade do mundo não seria capaz de ajudá-los se eles não souberem os propósitos do casamento, o que é um casamento, o que Deus espera de um casamento. Então, ignorar o que Deus pensa sobre a igreja e também como Deus projeta a sua igreja para o mundo, não vai fazer com que as coisas funcionem. Eu falei essa semana para uma irmã uma frase, eu coloco aqui mais uma vez, né? É claro que a gente pode se ver livre de determinadas estruturas. Eu não quero estudar igreja. Não quero estudar igreja, não quero saber como a igreja funciona. Quem tem que saber é o pastor, não é isso? Então, o pastor ele vai dizendo o que a gente vai fazendo, e o pastor, querendo tanto você ler um bom livro, estude mais, mas deixa ele lá, não preciso saber disso, não. Pois é. Eu penso assim, irmãos, um tipo de liberdade e até menos sacrifício vem com a ignorância. E outro tipo vem com a instrução. A liberdade da ignorância, ela é ampla, sabe? Você pode fazer o que quiser com a ignorância, mas ela também é infrutífera. Sinta-se livre, por exemplo, para usar o piano como aspirador de pó. Já a liberdade, que vem com a instrução, é muito mais satisfatória, como usar o piano para fazer música. Então, quando estamos considerando estudar doutrina de igreja, num domingo de manhã como esse, nós estamos considerando, de fato, fazer algo que vai nos custar, que vai nos fazer ler mais, querer entrar no texto com mais ênfase, entender por que os problemas acontecem, por que as igrejas estão enfraquecendo, porque eu talvez não seja o crente que coloca a igreja mais à frente ainda ao lado do meu pastor. Então, de todas as formas, você pode permanecer, eu espero que não seja o seu caso, ignorante quanto à igreja e à sua doutrina e o modo como Deus a projetou, mas a sua ignorância é infrutífera. E ela não vai adiantar nada, só vai trazer malefícios para você e para toda a sua comunidade. Sendo assim, eu gostaria muito de que você já ouvisse o texto de outra forma agora. Ou seja, cheio daquele manto de responsabilidade. Entendi, eu estou responsável agora pelo que eu vou ouvir. Então, eu espero que, assim como diz o pastor Kevin Van Hoosen, né, cada trecho, cada pedacinho da Escritura, por mais que não pareça, mesmo os textos genealógicos, os textos de números, aqueles textos que você fala assim, como é que eu vou ficar lendo isso por muito tempo? Sabe, o pastor Kevin Van Hoosen, ele diz assim, tudo na Bíblia é assim diz o Senhor. E entender a realidade de Atos é muito importante para nós. Amém? Logo, eu estarei mais uma vez entrando agora de vez no texto. O verso 42, que abre esta perícope, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Apesar do verso 42, ele parecer apenas estar iniciando uma série de afirmações, ele acaba resumindo um pouco os versos que vêm em seguida. Se você reparar, por exemplo, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, quase que todos eles são citados embaixo com pequenas descrições a mais ou a menos. Então, aqui no verso 42, Lucas traz uma pequena estrutura das coisas que ele vai estar demonstrando em seguida. Mas eu começo, irmãos, junto com vocês, a observar este primeiro importante ponto do sermão. Perseverança. Sabe, o autor, o Lucas, poderia começar já de cara explicando os movimentos da igreja, mas ele começa explicando que a igreja era perseverante. Repare que a perseverança vai valer pelos pontos todos. Perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas
orações. A perseverança aqui não começa apenas, ela é distribuída para todos esses itens. Então, todas essas coisas que eram a vivência da igreja primitiva, podemos usar, eram feitas com perseverança. Ele fez questão de falar isso e nós já precisamos lembrar de algumas coisas. Como, por exemplo, o que ele está descrevendo tem pouco tempo de algumas coisas muito importantes. Tem pouco tempo aqui de igreja que Jesus Cristo estava pregando e ensinando, dentre eles. Fazia pouco tempo de que a morte tinha acontecido e a ressurreição também. Fazia pouquíssimo tempo que o Pentecostes tinha acontecido. Então, muitas daquelas pessoas que pertenciam a esta primeira igreja estavam ali com todas essas experiências visuais, essas experiências pessoais, com esses eventos irrepetíveis, ok? Mas Lucas não começa a partir disso, já que eles viram tudo isso, experimentaram tudo isso, e sabe, estava tudo isso muito fresco. Não, ele começa dizendo, e perseveravam. Aqui ele trabalha a perspectiva de que a perseverança em todas essas coisas era marcante. O que é perseverança? Perseverança, o termo aqui usado na língua original, significa intensidade de compromisso. Perseverança aqui significa algo que está sendo feito constantemente e com dedicação. Vamos lá de novo. Dedicação, constância, compromisso e intensidade. Quando você vê alguém perseverando, você também percebe que aquilo está sendo intenso. Eles, então, podemos dizer sem nenhuma dúvida, estavam sendo intensos, dedicados, contínuos e tudo mais que você imagina ligado a isso, com doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Tudo o que estava acontecendo tinha este toque de perseverança, essa intensidade e vibração. E isso faz já do nosso texto um texto especial para se perceber igreja. Igreja não se... Eu vou usar o termo fazer aqui, porque é um termo, às vezes, até comum quando a gente está lidando com eclesiologia. Fazer igreja, isso não significa que nós temos poder sobre ela. Entenda a colocação teológica aqui. Mas quando nós estamos falando de fazer igreja, nós precisamos levar em consideração que não se faz igreja, não se trabalha igreja sem perseverança. Por mais que você tenha tido uma experiência com o Senhor, daquelas arrebatadoras, não conheço ninguém que teve a experiência do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Depois, se você teve, você fala comigo, mas eu não conheço essas experiências assim, sabe? As pessoas que eu conheço são pessoas que ouviram e creram. Tipo eu e talvez tipo você. Ouviu, creu e foi. E, claro, tem alguns momentos de preenchimento do Espírito Santo que são ímpares. A gente lembra de alguns momentos, alguns cultos, assim, não é? Que foram especiais nesse sentido. Mas é gente que leu, que ouviu, que creu e falou aleluia. Não teve nada do que eles tiveram. Mas o que Lucas ressalta é perseverança. Você é um cristão perseverante? Você persevera no caminho doutrinário que os seus líderes lhe dão? Você persevera nas realidades que envolvem a oração? A gente vai entrar um pouco mais em cada uma delas, mas nós temos só no Novo Testamento ordens expressas sobre a perseverança. Fiz uma continha básica de cada uma delas aqui, ou pelo menos daquelas que são diretas. Porque tem momentos em que você vai ver as coisas acontecendo, mas não tem ordem ali. Mas, olha, para que permaneçamos na doutrina que foi ensinada, o Novo Testamento cita isso 34 vezes. Expressivamente, permaneça, fique, não se afaste, não deixe que isso seja corrompido. Nós temos 29 ordens diretas de permanecer em comunhão uns com os outros. Nós temos 15 ordens diretas sobre comer juntos, sabe, dividir o pão, e não só a ceia também. Porque esse texto aqui a gente vai ver que ele tem uma abrangência um pouquinho maior do que a ceia do Senhor, ele fala de refeições também. Então, quando nós estamos falando sobre a igreja de Atos, a gente precisa começar pensando de que eles estavam perseverantes, dedicados, compromissados e entregues às coisas que sabiam que deveriam ser feitas. E isso já nos leva, obviamente, a pensar individualmente se nossa atitude para com nossa comunidade local, eu com a minha, você com a de vocês, é uma atitude de perseverança. Se as coisas começam a aparecer e você já solta, sabe, os problemas começam a acontecer e aí tá bom, bota para alguém mais capaz. Sabe, perseverança. O Senhor estava perseverando neles. E Lucas deixa claro que em todas as coisas eles eram perseverantes.
Isso aponta para alguma coisa maior, sem dúvida? Quando você pensa na obra da redenção, você pensa em quê? Você pensa em Jesus com um esforço tremendo. Ele explicando coisas para homens que, a maioria das vezes, pareciam não entender. Às vezes você se surpreende lendo os evangelhos, não? Mas não entenderam. Não entenderam. Eles mudaram o curso do entendimento de Jesus. Você vê Jesus se esforçando para ensinar, você vê Jesus se esforçando para ir adiante dentro da realidade messiânica, perseguido pelos líderes, muito esforço para continuar. Você vê Jesus se esforçando até mesmo para levar a cruz do madeiro, algo terrível. Jesus se esforçando para sustentar boa confissão na cruz. Você vê Jesus se esforçando e perseverando em todo o processo que levou você a ser salvo. Jesus é a expressão de perseverança. O Evangelho não é algo que parece para nós, que é recebido e a vida segue do mesmo modo que ela estava. Não, o Evangelho chega, olhamos para a cruz, olhamos para o modo como o Senhor nos resgatou e percebemos claramente de que Ele fez isso em extrema perseverança, esforço, dedicação, compromisso. E essa deve ser a nossa expressão enquanto comunidade. E cada um de nós, como crente, deve refletir o evangelho que cremos, o evangelho de perseverança. Em seguida, convido a observar o verso seguinte. Na verdade, eu vou estar separando esses 4 pontos, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. E aí vamos direto para essa questão que envolve a doutrina, perseveraram na doutrina. A expressão doutrina aqui, embora ela seja genérica, o didaque aqui, a ideia expressa um ensinamento dos apóstolos, no tempo em que este livro foi escrito e até o tempo que ele aponta, o ensinamento dos apóstolos ele tinha uma estrutura básica. Eu acredito que você já deve ter visto isso até nas pregações de Pedro. Mas também este ensinamento recebido expressa também, na teologia de Lucas escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, um modo progressivo de compreender as coisas. Lucas, por exemplo, ele deixa bem claro no seu evangelho, por exemplo, Lucas 5:5, de que, primeiramente, os discípulos viam Jesus como um mestre, rabi, sabe? Depois as coisas progridem até em termos de capítulo. Lá pelo capítulo 7, você já vai ver que os discípulos vão chamar ele de profeta, 7:16. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai ver que eles vão percebendo que ele é Senhor também. A própria compreensão dos discípulos faz parte da estrutura como Lucas coloca as coisas acontecendo. Eles primeiro percebem uma camada disso. Nossa, ele é um mestre. Depois, não é só mestre, ele é um profeta. Depois, não é só profeta, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Nós encontramos na pregação de Pedro um tipo de estrutura de progresso também. Se você olhar o capítulo 2, é só virar a sua página ou mexendo no seu celular um pouco para trás, você vai perceber que Pedro prega de tal maneira que, primeiramente, ele vai estar dizendo, no capítulo 2, verso 17, que o Pentecostes ele é uma manifestação de algo que está se cumprindo. O profeta Joel é citado, e esses são os últimos dias, e algo está se cumprindo. Se você passar um pouquinho mais à frente, o verso de número 22, ele vai falar sobre os prodígios e sinais que Jesus fazia, como uma espécie de confirmação de quem ele era. Se você olhar o verso 23 do capítulo 2, vai dizer que Jesus foi entregue, de acordo com o plano determinado de Deus, e ele foi crucificado. Aí Pedro começa a falar sobre salmos, vai colocar alguns salmos importantes, como, por exemplo, o Salmo 110, no verso 34, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E olha o que vai acontecer, o final da pregação de Pedro, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeiramente, ele apresenta por que o Pentecostes aconteceu. Em seguida, ele volta um pouco e vai dizer por que Jesus morreu. Depois vai dizer que Jesus morreu segundo as Escrituras. Depois vai dizer que Jesus morreu segundo as Escrituras, mas de que ele está vivo e que haverá um juízo. Porque esse final que você viu do Salmo 110, até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés, é um juízo. Olha o que temos. A justificativa da própria Bíblia em relação a por que Jesus veio. Em seguida, o que ele fez, como ele morreu, e logo em seguida, o desfecho final para todas as coisas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina apostólica era uma doutrina sobre as Escrituras, diziam sobre isso.
quem Jesus é, o que Jesus fez e o que devemos esperar como resposta. Pode parecer muito simples, não super sistemático, mas nós temos uma doutrina dos apóstolos passo a passo. Nós temos pensamentos. Quando falamos sobre perseverar doutrinariamente em termos atuais, devemos considerar de que isso exige de nós certas estruturas a serem aprendidas. Exige de nós dedicação para perguntar o que veio antes, o que vem depois, o que acontece agora. E se não recebemos, o que acontece também, é observar que perseverar hoje na doutrina é também uma maneira de considerar que não apenas devemos entender João 3,16, como Deus amou o mundo de tal maneira, isso é maravilhoso saber dessas coisas, mas porque amou, porque onde estava o amor antes? Ele havia, o que o Velho Testamento tem a dizer sobre isso, porque eu tenho duas partes na Bíblia. Nós precisamos compreender que quando perseveramos, nos tornamos mais claros em relação ao que cremos e nos tornamos mais progressivos e damos passos que vão nos levar a lógicas bíblicas que são extremamente necessárias. Perseverar também tem a ver com dedicação. Perseverar tem a ver com essas realidades que não somente informam, e aí J.I. Packer fala algo interessante sobre o modo como Pedro prega. J.I. Packer não está mais entre nós, mas foi um teólogo muito importante. Ele disse assim: a pregação apostólica não era apenas informativa, ele brinca com o termo, era também transformativa. As pessoas sabiam de onde vieram, quem eram e quem passariam a ser. Essa é a realidade da pregação. Mas não somente este termo apostólico é mencionado apenas sobre doutrina. Se você observar o verso de número 43, você vai encontrar a afirmação de que em cada alma havia temor. Acho que você deve ter visto isso aí. Cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Também está ligado aos apóstolos aqui um certo respeito e temor reverente pelo fato de que Deus está presente. As coisas que estão sendo feitas ali, Deus está presente. O que significa temor aqui? Bom, a palavra em grego é phobos, é medo, mas não é um medo comum. É admiração e espanto. Quando estamos vendo as obras de Deus, sabe quando alguém se converte, quando Deus lota um lugar em exuberância e adoração, quando uma tribo espalhada em algum lugar vem a Cristo e eles nem sabem ler, mas alguém traduziu para eles e você vê eles dançando daquele jeito que você já deve ter visto esses vídeos, e você olha para aquilo e você tem um temor, você tem um espanto e uma admiração. Em cada alma havia espanto e admiração pelo que Deus estava fazendo. Então, quando nós estamos olhando para esta igreja olhava o que Deus estava fazendo e, sabe, ela não ficava, ok, se converteu, passa para o próximo convertido. Olha o que Deus está fazendo. Olha que maravilha do que Deus está fazendo. Eu estive no outro prédio que vocês tinham. Essa é a primeira vez que venho aqui. Quando eu cheguei aqui, olha o que Deus está fazendo, né? A primeira coisa que eu falei contigo, eu falei, que maravilha! Por quê? Quem está fazendo isso aqui? Quem fez? Deus. Perder o espanto, perder a admiração da presença, leva consigo o temor. Você já não se sente mais como estando reverentemente diante de quem Deus é. Os antigos mestres cristãos, e aí posso remontar os puritanos ou outros, que falavam muito sobre a presença do Senhor, significava para eles coisas diferentes. Por exemplo, tem pessoas lá no fundo e pessoas aqui. As pessoas lá do fundo, elas sabem que eu estou aqui com elas, mas é diferente de poder olhar nos olhos dessas que estão aqui à frente. Eu as vejo, mas eu as vejo menos conectados com elas, embora eu esteja no mesmo lugar que elas. Nós estamos presentes no mesmo lugar. Podemos dizer que estivemos no mesmo lugar de manhã. Eu estava lá, o pastor André estava lá, eu também estava lá. Mas existe uma diferença enquanto eu estou perto desses aqui, dos que eu estou perto lá, em termos de percepção da presença de vocês. Ou seja,
Se você sair daí de trás e vier olhar bem nos meus olhos, isso vai mudar. Estes homens e mulheres estavam olhando, entenda muito bem, bem nos olhos do que Deus estava fazendo. Eles não estavam apenas lá, eles estavam diante de Deus, ainda que estivessem sempre diante de Deus. E Tim Keller, pastor presbiteriano, disse certa vez que esse tipo de presença os antigos costumavam chamar de visitação. Deus os visitou. E olhe bem, entenda como isso é diferente. Talvez você já deva ter ouvido falar de George Whitefield, pregador, 1740, 1750. George Whitefield foi uma bênção para a igreja. E ele estava pregando certa vez em Wall Street. Ele estava pregando, e olha o relato do diário dele sobre a pregação dele na parte... ele escreveu o que aconteceu da pregação. Olha o que ele diz. Esta noite eu estava pregando e por meia hora lutei. Mas então ele disse, depois de meia hora, Deus desceu sobre nós. O que estava acontecendo ali? Aí eu leio isso aqui e eu falo assim, não estava sobre nós antes? Será que não estava? Sim, ele estava. Deus estava. Deus está. A questão é que quando estas visitações aparecem de uma maneira específica, muito clara, e são palpáveis ao nosso próprio sentimento quanto a elas, a comunidade também sente. A comunidade percebeu essa realidade aqui, e o modo do povo de Deus ser restaurado, a normalidade do Novo Testamento, é quando percebia a si mesmo como diante da presença de Deus. Quando tememos a Deus e estamos temendo e de fato fazendo o papel de quem teme, nós percebemos a presença de Deus. E isso vai desencadear um monte de outras coisas nas nossas próprias ações. Mas não somente isso, eu gostaria que você pudesse observar que, além disso, o verso 44, que nos liga à comunhão, diz o seguinte, você poderia ler em voz alta o verso número 44? Todos juntos, vamos lá. Todos obrigado. Tinham tudo em comum. O que significa ter tudo em comum? É participar em comum das coisas ordinárias, das coisas da vivência por completo. A primeira comunidade que nós encontramos descrita em Atos dos Apóstolos é uma comunidade que não trouxe restrições às suas realidades de convívio. Não, aqui você pode entrar e aqui não. Isso aqui é só meu, só para mim usar e mais ninguém. Não, a primeira comunidade de Atos dos Apóstolos, ela descreve uma liberalidade, uma atitude extremamente desprendida com relação às coisas que tinha. E aí algumas coisas você e eu podemos refletir. Por exemplo, Jesus Cristo morre por nós e ele, obviamente, dá tudo de si, tudo que tem e tudo que é. E aí eu penso numa frase de reflexão com você. Como podemos nos comprometer em parte em nome daquele que se doou em tudo? Aqueles que, obviamente, erroneamente vão tentar trazer isso para uma ótica comunista, socialista, vão errar de cheio. Mas eu nem quero entrar nesse erro. Eu quero entrar no fato de que a comunidade de Atos dos Apóstolos é uma comunidade desprendida. É uma comunidade que compreende a realidade, não apenas uma realidade doutrinariamente correta, né? Devemos dividir as coisas uns com os outros. Não, isso não estava ali. Isso estava em outro ponto. Nós dividimos as coisas com os outros. Não existe ordem apostólica, ninguém está mandando fazer isso, embora no livro de Deuteronômio, por exemplo, Moisés vai dizer que não haja pobres no meio de vós. Moisés vai falar várias vezes sobre o modo como o povo deveria olhar para os pobres, para os necessitados. Mas aqui, de modo enfático, nós reparamos algumas atitudes, por exemplo. Todos os que criam, como lemos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O texto
está bem claro em algo que às vezes passa despercebido. Eles distribuíam o produto entre todos. Essa atitude antecede, é uma atitude que começa não na necessidade, mas na doação. O texto não enfatiza primeiramente como as pessoas tinham necessidade, eles tinham que doar. Não, havia uma atitude de divisão e partilha que antecedia as realidades da necessidade, que obviamente ia aparecer. Aqueles que aqui dão ofertas e dízimos não chegam para o pastor e perguntam, tem alguém com necessidade? Porque aí eu vou saber se eu vou ofertar esse mês ou não. A atitude cristã é outra. A oferta chega antes, porque a liberalidade chega antes, o amor chegou primeiro. Foi o que cantamos. Então, nossa oferta, nossa divisão, nossa disponibilidade não chega tão somente quando a necessidade se manifesta, mas antes dela. Isso é uma manifestação clara do Evangelho, não é? Ele nos amou primeiro. E quando pensamos sobre o Evangelho e doações, divisões, partilhas, vida em comum, nós não esperamos que a necessidade acione um botão de lembrarmos que somos o povo e que o povo de Deus que doa, que é liberal. Nós não precisamos, embora seja importante que algumas coisas às vezes nos mostrem as necessidades, nós não devemos considerar a partir da necessidade a nossa atitude de doação. E esta dimensão avançava, por isso que nós vamos olhar aqui o texto falando sobre o verso 44, todos os que criam estavam juntos. Não era apenas uma comunhão que dividia bens materiais, mas dividia tempo. Para muitos de nós, moradores citadinos, uma das coisas que é mais custosa é tempo. Nós, às vezes, somos capazes até de colocar um valor para ajudar, mas dizemos, não consigo estar, mas eis aqui. E eu não estou criticando esta ação em si, porque ela precisa ser estudada a cada caso, mas o que eu quero dizer é que esta comunidade estava junto. O resultado não era apenas que as pessoas se juntavam para doar e ajudar, elas estavam juntas. E, portanto, obviamente, o estar junto aqui implica em gastar tempo. Eles tinham esta atitude de comum, de comunidade, de comuna, nesse sentido aqui, de tempo, de dinheiro, de todas essas realidades. É uma constância diária, como nós podemos ver no verso 46, era diariamente, era uma vida diária. Diariamente perseveravam, mais uma vez a palavra perseverar é citada aqui para reforçar aquilo que já foi dito, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Você leu diariamente? Eu li diariamente. Você leu diariamente? É claro que nós estamos lendo coisas que devem e vão ser aplicadas de acordo com as capacidades de resposta de cada comunidade. Mas o diariamente nos mostra um princípio, constância, proximidade de encontro. O diariamente aqui mostra que, e aí, mais uma vez citando Timothy Keller, falando desse texto, ele fala algo interessante, ele fala assim num sermão dele, essas pessoas são como nós. Elas tinham fome de comida, mas elas são estranhas. Elas tinham fome umas das outras. Elas pareciam que tinham fome de se encontrar. Parecia que a fome não acabava. Parecia que elas sempre queriam estar umas com as outras. É verdade. E aí poderíamos entender, elas pareciam ter fome por doutrina, fome por presença, fome por doação. Eles estavam, de fato, extremamente abertos a essa realidade. Elas pareciam não se cansar umas das outras, né? E talvez, se pudermos, nesse momento, parar e tentar minimamente aplicar esta questão, não vemos aqui essas pessoas sendo ordenadas pelos apóstolos a fazer isso. E olha, Lucas, quem já leu Lucas, ele é bastante descritivo em um monte de coisas. Mas não vai, vocês têm que fazer. Isso está, de fato, sendo algo natural. Há pessoas que estão vendo Cristo agir na vida da outra e querem ver Cristo agir na vida da outra. E querem ver o que o poder de Deus está fazendo na vida de A, de B, de C. E querem compartilhar o que Deus está fazendo na vida delas. Então, Deus está fazendo coisas e eu quero te dizer que coisas Ele está fazendo para que eu e você demos glória a Deus. Louvando a Deus está no texto também. Estamos indo para o final agora.
além dessa perseverança na comunhão, havia perseverança nas orações. O começo do verso 42 fala sobre orações também. E aí nós encontramos essas realidades aqui e falamos, pô, mas aqui não fala todas as coisas sobre orações. Por exemplo, esse texto não fala sobre os benefícios da oração, não fala sobre 6 passos para alcançar uma oração eficaz. Esse texto não traz essas coisas. Ele só diz que essas pessoas perseveravam em orações. E quando nós encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um monte de orações. Nós vamos encontrar orações para que Pedro seja libertado, porque Pedro foi libertado, porque eles apanharam e louvaram a Deus, capítulo 4. A gente vai encontrar uma belíssima, curta e profunda oração pública de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, uma oração que estava na frente de todo mundo. Aqui não está falando do seu quarto, aqui está falando de uma igreja que se reúne constantemente para orar congregacionalmente. É este o texto. E essa igreja que se reúne para orar congregacionalmente nos faz pensar em algumas coisas. Ontem, eu acho que foi ontem. Exato, foi ontem. Estava voltando da escola bíblica de férias da minha igreja, e é por isso mesmo que minha esposa não está aqui hoje, ela está bem quebrada, então ela está cansada, e diferente das outras vezes, eu não a trouxe aqui hoje. Mas a minha esposa e minhas crianças estavam na EBF e eu voltei de bicicleta com as minhas filhas, tá bom? Então eu voltei de bicicleta com elas e lá na nossa cidade, na passarela do trem, tem um caracolzinho que vai fazendo aquela subida. E o que estava acontecendo lá embaixo? Adivinha? Uma igreja montou uma orquestra. Imagine isso, ela estava com uma orquestra. Os metais, tudo. E eu e minhas filhas paramos assim. Uau! Aí a gente subiu para ver de camarote, a gente subiu e ficou olhando. E quando aquele homem orou, ele falou com o Deus invisível, como visível. Ele falou com o Deus das Escrituras, como estando ali presente estava. Alguns travestis que eu conheço ali, eu sei que essa palavra caducou, mas eu gostaria que ela fosse usada apenas no contexto de observação. Pessoas de uma área ali, que tem até uma área ali de travestis, outros tinham mendigos, estavam parando, e quando ele orou, foi bem estranho isso. E aí, então, para completar o negócio todo, eles tocaram O Pai e Eu Queria Tanto Ver, aí a casa caiu, porque aquilo é demais para o nosso coração. E então eu comecei a levantar a mão do alto da passarela, e aí eu falei, caramba, estão filmando a minha mão, eu não sei se abaixava, se eu dava glória, se virava palco, que coisa horrível. E aí minhas filhas estavam louvando também, mas sabe, era no calçadão. E as pessoas estavam vendo que cristãos estavam falando com o único Deus verdadeiro, invisível, mas real. Essa igreja de Atos capítulo 2, ela é uma igreja escatológica também. Entenda a escatologia como as coisas do fim, mas ela antecipa a presença do futuro no presente. Ela fala com o Deus que vai ser visto em Cristo Jesus por todos os crentes, como se estivesse vendo. Ela divide os seus bens, como naquele dia em que nada mais será para só nós mesmos e não haverá mais fome. Ela está aqui indo de casa em casa, comunhão e alegria, como nas moradas eternas. Ela está comendo à mesa, como um banquete sem fim. Essa igreja não está apenas fazendo as coisas de igreja. Ela está apontando, como toda igreja deve apontar, para frente. Ela traz o futuro e mostra como um pouco do futuro vai ser no presente. E a igreja tem essa posição. A igreja, ela é uma frestinha de luz da eternidade futura, entrando no tempo presente, como diz Michael Horton, rasgando os horizontes da nossa temporalidade e trazendo vislumbre daquilo que seremos. Mas já somos. E nesta manhã, quando você ouve isso, você só pode terminar com aquilo que de fato o texto diz, né? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não é conclusivo, não é depois disso
Deus acrescentou. Eles fizeram o dever de casa, Deus deu. Não. Enquanto oravam, enquanto comiam, enquanto dividiam, haviam pessoas sendo convertidas e dizendo: por que fazem essa divisão de comida? Por que dão as suas coisas? Por que vocês estão falando com quem? Enquanto elas estavam vivendo vida de igreja, Deus estava acrescentando pessoas a uma igreja viva e verdadeira. Amém. E é nesse mais profundo e intenso sentido que nesta manhã nós estamos diante de uma igreja, e entenda bem aqui, o termo que N.T. Wright fala, Ele fala, essa igreja carismática, sacramental e evangélica. Eu não sou carismático, acho que vocês também não. Mas o que ele quer dizer aqui é sobre o carisma, o dom do Espírito Santo. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de dons. Carismática, sacramental e evangélica. Uma igreja que completamente responde ao derramamento do Espírito Santo naquele dia do Pentecostes. E você que está aqui hoje, tenha absoluta certeza de que Deus ama você. Deus ama você. Mas existe uma diferença muito grande, que é saber que Deus nos ama e nos perceber envolvidos por isso. O Espírito Santo está sobre a igreja, agora. E estamos diante do Deus único. E somos chamados a ser igreja, como eles também foram. Meu pedido a Deus, por cada um de vocês, é que nesta manhã, a igreja que vocês congregam, seja a igreja que Deus os deu para perseverar em tudo isso que eles também perseveraram, para que sejamos um sinal de graça e uma antecipação daquele gozo final. Amém? Gostaria de estar orando pela igreja. Pai, nós te damos graça nesta manhã. Nós te louvamos e bendizemos. O Senhor nos deu um tempo com sua palavra. O Senhor nos mostrou os caminhos. O Senhor nos mostrou princípios que nunca podem ser esquecidos por nós. Nós estamos nesta manhã aqui como aqueles que dependem de Deus, como aqueles que estão famintos, pedindo que o Senhor nos encha, que o Senhor nos traga dia após dia esse vislumbre gracioso, que a Tua presença santa inunde os nossos corações nesta manhã, Deus. Nós te pedimos que pela Tua bondade, esta igreja continue sendo, Deus, uma igreja cheia do Teu Espírito. E que cada irmão aqui, que foi chamado à perseverança, venha com força para isso, Deus. Peço que o Senhor encoraje aqueles que podem estar desanimados, que o Senhor ilumine aqueles que podem estar com mentes turvas e que a todos nós, Senhor, o Senhor nos dê esse senso profundo de compromisso e responsabilidade com quem o Senhor nos chamou para ser. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém.